Olá pessoal, vamos para mais uma questão da UFRR Vestibular 2015. A questão diz assim: ó, a figura a seguir mostra um terreno às margens de três avenidas, X, Y e Z. O proprietário deseja construir um prédio comercial nesse terreno. Contudo, supersticioso, o proprietário procurou um numerólogo que o aconselhou a construir o prédio em forma pentagonal, né? E marcou 12 pontos no terreno. 4 na Avenida Y, tá aqui, ó, o ponto A, B, C e D. 3 na Avenida X, tá aqui, ó, L, K e J. E 5 na Avenida Z, tá aqui, E, F, G, H e I, pelos quais o prédio deverá ter como vértice 5 desses pontos. Sabendo disso, o número de pentágonos distintos que podem ser formados com vértices nesses pontos é. Bom, pessoal, eu vou desenhar só uma representação para a gente ter noção de como essa questão é resolvida. Para desenhar um pentágono aqui, eu tenho que escolher dois num lado, por exemplo, esses dois no outro, por exemplo, esses dois, e um no terceiro aqui, certo? Ó, é um pentágono, 5 lados. O pentágono deve ter 5 lados. Só que eu posso fazer isso de várias maneiras. Eu vou até fazer um verde agora. Eu posso escolher dois no de baixo, certo? Um no Z e dois do outro lado. Por exemplo, esses dois aqui. Sair daqui para cá, ó. Então tem um outro pentágono. Eu posso fazer vários pentágonos. Então o segredo é escolher dois aqui e um aqui. Ou dois e um lá. Então eu vou fazer em 3 cores diferentes para a gente entender. Posso escolher 2 pontos aqui e um aqui. Certo? Essa é uma possibilidade. Então existe essa, ou de azul agora. 2 aqui e um aqui. E ainda existe outra, que seria um aqui, dois aqui e dois aqui, certo? Então existem 3 possibilidades aí. Então, mas vai acontecer uma ou a outra, né? E análise combinatória, o ou é uma soma, certo? Então vou calcular cada uma individual, certo? Vamos calcular primeiro a vermelha. Depois a gente vai para lá. Ó, a vermelha eu vou escolher um ponto entre 4. Aqui tem 4 pontos, certo? Agora vai ser combinação ou arranjo. Vamos lá. Eu escolhi o ponto D. Vamos analisar e escolher aqui, ó, que vai ficar mais fácil vocês entenderem. Eu vou escolher 2 pontos e pense assim, eu escolhi E e F. É diferente eu escolher F e E? Não é. É a mesma coisa. Escolher E e F é a mesma coisa que escolher F e E. Se não altera quando a gente inverte os resultados, E e F é a mesma coisa que escolher F e E. Se não altera, é combinação, certo, pessoal? Então, temos uma combinação aí, no primeiro caso, de 4 pontos, escolher 1 a 1. Então, uma combinação de 4, 1 a 1. Além dessa combinação, eu vou ter esse resultado e esse. Quando eu falo i, deixa eu apagar esse risquinho vermelho aqui. Quando eu falo i, é uma multiplicação. Então, nessa parte de baixo, na rua X, eu tenho 3 pontos, das quais eu vou escolher 2. Então, combinação de 3, 2 a 2, certo? Vezes. Aí aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Combinação de 5, vou escolher 2. Combinação de 5, 2 a 2, certo? Eu vou resolver isso, esse é meu primeiro resultado, mas eu ainda tenho mais 3, o laranja e o azul, certo? Vamos resolver primeiro esse. Pessoal, combinação de 4, 1 a 1, dá o próprio 4, certo? Vamos relembrar as formas de combinação. Combinação 4, 1 a 1, eu pego o 4, como eu tenho só um número aqui, só escrevo ele, certo? 4 dividido por 4 mesmo, certo? Às vezes fica atrapalhado assim. Como é que é a fórmula mesmo? É o de baixo fatorial, 4 fatorial, dividido pelo de cima fatorial, 1 fatorial, 4 menos 1, 3 fatorial, certo? Aí observe que eu posso desenvolver assim, ó, 4 vezes 3 fatorial, 1 fatorial é 1, 3 fatorial eu vou cortar com 3 fatorial, 4 dividido por 1 dá 4, certo? Então, a ideia é fazer assim, ó. Eu só tenho um número lá em cima, então eu escrevo
um número que é o de baixo, certo? E divido pela permutação desses números. Eu tenho só um número aqui, eu divido por 1. Vai ficar mais fácil de entender nesse outro. Eu tenho uma combinação de 3, 2 a 2. Então, eu vou fazer assim, ó. 3 vezes 2, certo? Se tivesse 3, 3 a 3, seria 3 vezes 3 vezes 3, certo? Dividido pela quantidade de números que eu tenho aqui fatorial. Eu tenho quantos números? Tenho 2, então é dividido por 2 fatorial, certo? Vezes, ó, combinação de 5, 2 a 2, é 5 vezes 4. Eu multiplico dois números. Se fosse 5, 3 a 3, era 5 vezes 4 vezes 3 dividido por 3 fatorial. Como eu estou multiplicando apenas dois números aqui, eu divido por 2 fatorial, certo? 4 dividido por 1 dá 4. 2 fatorial é 2, eu posso cortar com 2, então vai ficar 4 vezes 3 vezes 5 vezes 4, 20 dividido por 2, 10. Então ficamos com 4 vezes 3, 12 vezes 10, 120, certo? O resultado vermelho é 120. Agora vamos para o laranja. Laranja, entre os 4 eu vou escolher 2, então combinação 4, 2 a 2. Entre os 3 eu vou escolher 1, então combinação de 3, 1 a 1. E entre os 5 que eu vou escolher 2, então combinação de 5, 2 a 2. Vamos lá. 4, 2 a 2, 4 vezes 3, como eu estou multiplicando dois números, divido por 2 fatorial. Vezes 3, 1 a 1 é 3, como eu estou multiplicando um número, dividido por 1. 1 fatorial, né, que é 1. Vezes 5, 2 a 2, 5 vezes 4 dividido por 2 fatorial. Aqui vai dar, ó, 4 vezes 3, 12 dividido por 2, 6. 6 vezes 3 vezes 10, né? 6 vezes 3, 18 vezes 10, 180, certo? Agora eu vou baixar a tela um pouquinho para a gente fazer a possibilidade do azul. O azul, aqui eu vou escolher 2 entre os 4, então combinação de 4, 2 a 2, vezes. Nesse aqui, ó, eu vou escolher 2 entre os 3, combinação 3, 2 a 2, vezes. Entre os 5 aqui, eu vou escolher 1. Então, combinação de 5, 1 a 1. Isso aqui vai ser, ó, 4, 2 a 2 é 4 vezes 3 dividido por 2 fatorial, vezes 3, 2 a 2 é 3 vezes 2 dividido por 2 fatorial, e 5, 1 a 1 é 5 dividido por 1 fatorial, certo? Que dá 1. Aqui vai dar, ó, 4 vezes 3, 12, dividido por 2 fatorial, que é 2, dá 6, vezes 3 vezes 2, 6 dividido por 2 fatorial é 2, 6 dividido por 2 dá 3, e por último 5, 6 vezes 5, 30 vezes 3, 90, certo? Então temos esse resultado, ou esse, ou esse. Então eu vou ter que somar, ó, 120 mais 180 mais 90. 120 mais 180, 300 mais 90, existem 390 possibilidades dele construir fazer essa construção aí em forma de pentágono, certo? Pentagonal, aliás. Então, letra D é o nosso gabarito. Pessoal, questão bem interessante, talvez um pouco mais complicada, né? Mas espero que todos tenham entendido. Vejo vocês aí nas próximas questões. Até mais. Tchau, tchau.